Bom, pessoal, eu nem tenho muito o que falar sobre o jogo de hoje. Eu vou até tirar o óculos, porque hoje eu não quero ficar arrumando óculos, não. Hoje eu vou falar sério com vocês. De verdade, gente. Por que existe treino? Pra quê? Qual o sentido de você treinar, então, né? Porque assim, os caras eles tiveram quase 2 semanas de treino, foram eliminados do Paulista de maneira displicente, de maneira ridícula, de maneira horrenda. Eu até tentei gravar uns lances do jogo, não teve um lance de perigo do Corinthians na partida toda. Eu tentei pegar um lance para gravar, para mostrar para vocês, para falar, não, o Corinthians atacou aqui, atacou ali, mas antes de falar de qualquer coisa que o Corinthians tenha feito, eu quero trazer dois tópicos. O primeiro é: o Corinthians treinou pra merda nenhuma. Se esses caras escolhem jogos para jogar, e eu tô supondo isso antes que alguém venha falar que eu tô levando como uma certeza, cara, o jogo de hoje eles não escolheram. Aqui, ó, não escolheram. E esse é o primeiro ponto. Eu acho que para um cara que recebe 4 milhões por mês, ele não tem que tocar só de lado, só para trás, ele tem que chutar no gol, como ele não fez hoje. Eu acho que para um cara que recebe quase 1 milhão por mês, né, senhor Rodrigo Gal, tem que produzir mais. Eu acho que para o senhor André Carrillo, que recebe muito dinheiro, sendo de idade, eu acho que ele devia pelo menos perder menos bolas do que ele perde. Eu acho que para o senhor Mateuzinho também tá faltando um pouquinho de, nessa partida, pelo menos um pouquinho mais de vontade. Se fosse para salvar alguém nessa partida, o Gabriel Paulista, que dá a cara a tapa, ele falou que tiveram erros individuais, ele quis puxar para o lado que o coletivo tá bom. O coletivo hoje foi uma merda, assim como o time inteiro. E o que eu posso falar, se o Ancelotti estivesse vendo o gol, pelo meu Deus, um gol, ele foi driblado pelo jogador do Curitiba desfalcado. E partindo pro ponto, Curitiba, parabéns. Acho que eu nem vou dar corte nesse vídeo, cara. Curitiba, parabéns. Vocês jogaram melhor que o Corinthians. O Curitiba fez muito, mas o Curitiba foi para se defender. O Coxa pensou, não, a gente veio para Neoquímica. E se eu não me engano, eram 15 anos que o Curitiba não perdia, que o Curitiba não ganhava do Corinthians. Mas um tabu quebrado. Parabéns, Timão. E o que acontece é o seguinte, eles vieram para se retrancar. Tanto que o que aconteceu, eu gravei alguns lances, eu nem vou mostrar aqui, porque gravei assim, né? Não deitado de pé. Mas o que acontece é o seguinte: eles iam para a bola e eles deixavam o Corinthians tocar, entendeu? Eles iam para o contra-ataque, eles tiveram 3 chances claras, correto? Uma chance foi aqui, eles anularam, né? O anulado. A outra chance foi a cabeçada perfeita do zagueiro, se não me engano, o zagueiro que saiu. Todas as minhas orações para ele, que Deus te abençoe, meu querido, que você se recupere muito se você estiver vendo esse vídeo rapidamente. Jogou muito nessa partida. E o outro gol, cara, eu juro para vocês, eu vi o replay, porque eu tava dando uma risadinha, tava conversando aqui do lado, sim. O jogo tava tão entediante que eu tava rindo. Quando eu fui ver, era gol do Curitiba. Os jogadores, literalmente, parados assim, eu não tô brincando, os jogadores estavam parados, eles não estavam se movimentando. Cara, que ridículo. Você tem ideia do que é você estar numa partida de brasileiro e que é por isso que o Corinthians no fim do ano briga para não cair, briga no meio da tabela? É por jogos como esse, é por jogos contra o Sport no ano passado que perdeu de 1-0, é por jogos que o Corinthians perde de maneira vexatória para times que vão cair e que claramente vão brigar para cair. É por jogos que o Corinthians se impõe diante do Flamengo, perde 3 pontos tomando de virada no ano passado. É por jogos contra o Palmeiras que joga melhor, perde o pênalti com o Memphis e toma o gol. É por esses e outras que nos campeonatos o Corinthians é eliminado de maneira vexatória, eliminado na fase de grupos de Libertadores, eliminado na Sul-Americana tomando pau pro Independente Del Valle, perdendo ponto para Sport, perdendo ponto para Juventude, perdendo ponto para o caramba 4. É por isso, porque o Corinthians ele tirou o pé da partida de hoje. Indo um pouquinho para a partida em si, mas antes gostaria de parabenizar o Curitiba, finalizando meu ponto. Eles contra-atacaram bem, fizeram os 2 gols. Que Deus o tenha, zagueiro, que você melhore, que deu certo para você, Deus te abençoe sempre. E Curitiba, parabéns. Inclusive, a organizada do Curitiba não tinha chego. E foi muito legal ver que os caras chegaram gritando, comemorando. E a única parte legal foi a parte que eu vi uma torcida feliz, porque a minha não tava. Inclusive, precinho de ingresso, hein, mano. O estádio não tinha nem 40 mil pessoas. Eu nunca vi o estádio do Corinthians com
com tantas partidas com menos de 40 mil pessoas no estádio. Mas o que eu posso dizer em relação a isso é apelo, o Corinthians com muitos dias sem jogar, a gente tem que abranger. Hoje eu escutei uma coisa muito interessante que é, eu penso no micro, mas não penso no macro. Eu tenho que pensar em tudo. Então, se você for pensar em tudo, é justificável, mas não é. Questão de preço, questão de visibilidade do jogo, questão de tudo. Mas esse não é o ponto. O ponto agora é Corinthians, campo. E o campo foi péssimo. O campo não fez jus às 35 mil pessoas que estavam dentro do estádio, às mais de 2 milhões recebidos em bilheteria. O que eu posso dizer em relação a isso é: Corinthians, parabéns. Vocês pensaram no primeiro tempo em só da bola aérea. Cara, o Corinthians tocava a bola de ladinho, pra quê? Pra chegar nos laterais, os laterais faziam arco. O Mateuzinho e o Bidu, eles fazem esse arco muito bem. Só que o Corinthians não tem um centroavante fixo pra isso. É como eu disse, pra que serve a porcaria do Pedro Raul? Ele não serve pra nada. Ele não, como jogador, é evidente. Ele não serve pra bosta nenhuma como jogador. E o que eu posso falar sobre essa bola aérea é isso. O Corinthians estava com Memphis e Guinegão. Nenhum dos dois são especialistas em bola aérea. O Memphis fez um gol, se eu não me engano, de cabeça pelo Corinthians, foi contra o Palmeiras, aquela bola de rara felicidade que ele subiu sozinho, o Everton ficou só olhando. Mas fora isso, o Corinthians não teve a objetividade para tocar a bola, finalizar de fora da área, que nem aquele golaço que o Rodrigo Garro fez. O Corinthians não vem jogando bem há um bom tempo, tá? Contra a Portuguesa não foi bem, contra o Atlético Paranaense não foi bem, contra o Cruzeiro não foi bem, contra o Novo Horizonte não foi bem. Abriu o olho, Dorival, abriu o olho, quinta partida que eu tô contando aqui, o Corinthians não tá jogando bem, hein? O Corinthians só consegue tocar a bola de lado para fazer o arco, e quando faz esse arco, ou ele parava na mão do goleiro do Curitiba, que nem precisou ser exigido, porque esses foram os únicos lances. O Corinthians não finalizou a gol, depois eu até posso confirmar essa informação, mas não finalizou a gol. O Corinthians foi uma lástima na partida de hoje. Eu queria desejar todos os parabéns para todo mundo no dia de hoje, porque não é possível que vocês fizeram essa patifaria. De verdade. Foi uma partida pífia, da qual no segundo tempo ele viu que tinha tomado o segundo gol, colocou o Pedro Raul não fez bosta nenhuma na partida, ele não é bom com a bola no pé, na bola aérea ele não fez absolutamente nada, que é para isso que ele serve. O Andilheiro entrou depois, Vitinho entrou depois, Cisca toca para trás, ele conseguia cair sozinho. Dieguinho, para mim, foi um dos que mais tentaram e acertaram, bastante cruzamento na área. O Zaccaria, eu não vou criticar, eu vou me limitar a falar, entrou e não fez nada, só isso, eu vou me limitar a falar isso. É isso. Eu não vou falar de você, Zaccaria. Não hoje, porque primeira partida dele, vamos dar uma colher de chá nas primeiras 3, 5 partidas, tá? Depois a gente começa a analisar melhor o jogador, que nem eu fiz com o André. E é isso, gente. O que eu queria falar, eu não tenho muito o que falar de análise, porque o Corinthians é basicamente isso. É a mesma coisa. Um vindo para terceiro zagueiro, quem fazia isso por muitas vezes era o Bidon, o Alan. O Bidon serve mais como um segundo volante, como meia de ligação, transicionando a bola para os caras de frente. Os caras de frente não resolviam, o Garro não resolveu nada, tampouco os caras lá da frente, o Memphis, o Guinegão. O Yuri Alberto faz muita falta, essa é a verdade. Yuri Alberto, por favor, volta logo, meu querido, você faz muita falta. E é isso, gente. O Corinthians se limitou à bola aérea, as bolas aéreas não funcionaram hoje. O Corinthians tem que se atentar a toque de bola, tabelinha e chute no baixo, porque o Corinthians teve 2 chances hoje na entrada da área e rifou para longe. O André não fez uma boa partida, os jogadores do Corinthians não fizeram uma boa partida. Se eu pudesse dizer um cara que jogou bem, nosso querido Gabriel Paulista, se entregou em campo. Segundo gol foi nas costas do Bidu. Os caras andando em campo, o jogador do Curitiba cruza perfeitamente, o Bidu tá assim. Então, assim, literalmente, o Bidu está parado e até ele voltar, o jogador já veio e fez o gol. Olha que legal. E é isso. 2 bolas paradas, na verdade, 2 bolas aéreas, 2 gols do Curitiba. Parabéns para a equipe ganhadora do Corinthians hoje. Jogo tenebroso. Desculpa se eu não consegui dar aquela análise para vocês. Se vocês gostaram de me ver bravo, se vocês gostaram de algum ponto dessa análise, eu vou fazer umas análises um pouquinho mais tranquilas, um pouquinho mais técnicas para vocês. Deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, por favor, para que o YouTube entenda que esse canal tem que crescer cada vez mais. Obrigado para todo mundo que acompanhou até aqui. Um grande abraço, vai Corinthians acima de tudo. E vamos ver como é que vai ser o andamento das partidas. Próxima partida contra o Santos na Vila. Chapecó, dia 18 ou 19, diante da Chapecoense.
e Flamengo em casa. Vamos ver como o Corinthians vai se portar nessas próximas 3 partidas. Grande abraço, gente. Tamo junto. E é isso. Até a próxima. Até amanhã, no caso.